A chuva caía tão forte naquela noite que parecia que o céu estava tentando apagar algo, lavar algum pecado, diluir alguma culpa que o mundo carregava. E no meio daquela tempestade, numa estrada de terra que levava a lugar nenhum, um carro parou. As portas se abriram. E uma menina de apenas 7 anos foi colocada do lado de fora, descalça, vestindo apenas um pijama fino que já estava encharcado antes mesmo dela tocar o chão. Ela não chorou, não gritou, apenas ficou ali parada, olhando as luzes traseiras do carro se afastando, sendo engolidas pela cortina de água, até desaparecerem completamente. E naquele momento, algo dentro dela entendeu uma verdade brutal que nenhuma criança de 7 anos deveria conhecer. Ela estava completamente sozinha no mundo. Mas o que ela não sabia, e você vai descobrir nos próximos minutos, é que aquela não seria a última vez que veria aquele carro, que a pessoa que a abandonou voltaria. E quando voltasse, traria consigo uma verdade tão perturbadora, tão impossível de processar, que mudaria tudo o que você pensa saber sobre família, sobre lealdade e sobre até onde alguém é capaz de ir para proteger um segredo. Porque às vezes o abandono não é o fim da história. Às vezes é apenas o começo de algo muito mais sombrio. Mas antes de continuar, preciso te pedir algo. Se você está sentindo aquele aperto no peito, aquela necessidade de saber o que acontece a seguir, deixa seu like agora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque essa história vai te levar por lugares que você não esperava ir. E pode ter certeza, cada segundo vale a pena. Você não vai querer perder o que vem pela frente. Vamos voltar então àquela noite. A menina, que vamos chamar de Helena, porque era esse o nome que estava bordado no bolso do seu pijama, ficou ali parada por um tempo que pareceu infinito. A chuva martelava sua cabeça, seus ombros, escorria pelo rosto misturando-se com lágrimas que finalmente começavam a cair. Ela estava com frio. Um frio que doía nos ossos. Um frio que fazia os dentes baterem incontrolavelmente. Mas mais do que o frio físico, havia outro tipo de frio. O tipo que vem de dentro. O tipo que congela o coração quando você percebe que as pessoas que deveriam te proteger são exatamente as que te machucaram. Helena não era órfã de nascimento. Ela tinha paz. Tinha uma casa. Tinha uma vida que parecia normal vista de fora. Mas dentro daquela casa, atrás daquelas portas fechadas, havia segredos. O tipo de segredo que cresce como mofo nas paredes, invisível até que de repente está em todo lugar e é impossível de ignorar. Seus pais biológicos a tinham dado para adoção quando ela tinha apenas 6 meses. A razão oficial era que eram jovens demais, pobres demais, não tinham condições. Mas a verdade, como Helena descobriria anos mais tarde, era muito mais complicada do que isso. Ela foi adotada por um casal que parecia perfeito, Ricardo e Marta. Ele era advogado. Ela era professora de música. Moravam numa casa bonita, num bairro tranquilo. Tinham dinheiro suficiente, estabilidade, tudo que uma criança poderia precisar. Pelo menos era isso que os documentos diziam. Pelo menos era isso que a assistente social acreditou quando aprovou a adoção. Mas o que ninguém sabia, o que ninguém tinha investigado a fundo, era que aquele casal carregava uma ferida que nenhum dinheiro ou estabilidade poderia curar. Eles tinham perdido uma filha, uma menina chamada Ana, que morreu de leucemia aos 5 anos, depois de 2 anos de tratamentos brutais que drenaram não apenas suas economias, mas também suas almas. E Helena não foi adotada porque eles queriam uma filha. Foi adotada porque queriam substituir a que perderam. Porque achavam que colocar outra criança no quarto vazio, vestir ela com as roupas que sobraram, fazer ela dormir na mesma cama, de alguma forma faria a dor desaparecer. Mas dor não funciona assim. Dor não pode ser substituída. Só pode ser processada, aceita, integrada. E quando você tenta fugir dela, quando tenta tapá-la com outra coisa, ela se transforma em algo muito pior. Transforma-se em ressentimento, em raiva, em rejeição. Durante os primeiros anos, Helena mal notava. Ela era pequena demais para entender que o amor que recebia era condicional, performático, projetado. Que quando Marta a abraçava, estava abraçando a memória de Ana. Que quando Ricardo comprava presentes, estava comprando para a filha que perdeu, não para a que tinha na frente. Mas quando Helena começou a crescer, quando começou a desenvolver sua própria personalidade, seus próprios gostos,
suas próprias particularidades que não tinham nada a ver com Ana. As rachaduras na fachada começaram a aparecer. Marta começou a ficar irritada por coisas pequenas. Helena não gostava de piano e Ana amava. Helena era extrovertida, falante, e Ana tinha sido quieta, introspectiva. Helena tinha medo do escuro e Ana nunca teve. Cada diferença era uma decepção. Cada particularidade era uma falha. E aos poucos, o amor condicional começou a se transformar em algo mais frio, mais distante, até que um dia simplesmente não estava mais lá. Ricardo tentou, no começo, criar uma conexão real com Helena, mas Marta o impediu. Ciúmes, talvez, ou medo de que se ele amasse Helena de verdade, estaria traindo memória de Ana. E Ricardo, cansado de anos de luto, de anos tentando manter um casamento que tinha morrido junto com a filha deles, eventualmente desistiu. Parou de tentar. Parou de se importar. E quando Marta finalmente sugeriu que se livrassem de Helena, que a devolvessem ao sistema de alguma forma, ele não protestou. Apenas concordou. Mas devolver uma criança adotada não é simples. Há processos legais, investigações, perguntas. E eles não queriam perguntas. Não queriam que ninguém soubesse que tinham falhado, que tinham adotado uma criança por razões erradas e agora queriam se desfazer dela como se fosse um objeto defeituoso. Então inventaram outra solução. Uma solução que não envolvesse papelada ou explicações. Uma solução silenciosa, rápida, que lhes permitiria seguir em frente e fingir que Helena nunca tinha existido. E foi assim que Helena acabou naquela estrada, naquela noite de chuva. Eles a tiraram da cama enquanto dormia, colocaram no carro sem explicações, dirigiram por mais de 1 hora para um lugar onde ninguém os conhecia e a deixaram lá, como se fosse um animal abandonado, como se 7 anos de vida sob o mesmo teto não significassem nada, como se ela não fosse humana. Helena caminhou. Não sabia para onde ir, mas sabia que não podia ficar parada. O frio estava começando a fazer suas extremidades doerem. Os pés descalços sangravam onde pedras afiadas tinham cortado a pele fina. Ela tremia tanto que mal conseguia andar em linha reta. Mas continuou, porque algo instintivo dentro dela, alguma faísca de sobrevivência que nem ela sabia que tinha, a empurrava para frente. Depois do que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas 20 minutos, ela viu luzes. Uma casa, pequena, velha, com tinta descascando nas paredes e um jardim coberto de mato. Mas tinha luzes acesas. Tinha pessoas. Tinha a possibilidade de ajuda. Helena correu até a porta e bateu com toda a força que seus pequenos punhos conseguiam produzir. Bateu até que a porta se abriu e uma mulher idosa apareceu, olhos arregalados de choque ao ver aquela criança encharcada, tremendo, sangrando. Meu Deus! A mulher sussurrou e imediatamente puxou Helena para dentro. A casa cheirava a café velho e naftalina, mas estava quente, maravilhosamente quente. A mulher pegou cobertores, envolveu Helena neles, fez chocolate quente, limpou seus pés machucados com cuidado gentil. E o tempo todo perguntava: quem fez isso com você? Onde estão seus pais? Como você chegou aqui? Mas Helena não conseguia responder. As palavras estavam presas na garganta, sufocadas por soluços que não paravam de vir. A mulher se chamava Dona Irene. Viúva há 15 anos, vivia sozinha naquela casa desde que o marido morreu. Não tinha filhos. Não tinha muito contato com vizinhos. Era o tipo de pessoa que o mundo tinha esquecido, que existia nas margens, invisível e irrelevante para a maioria. Mas naquela noite, ela se tornou a coisa mais importante na vida de Helena. Porque ela não fez perguntas que Helena não podia responder. Não chamou a polícia imediatamente. Apenas cuidou, aqueceu, alimentou, confortou. E quando Helena finalmente parou de tremer o suficiente para falar, quando finalmente conseguiu contar em frases entrecortadas o que tinha acontecido, Dona Irene não duvidou, não questionou, apenas acreditou. Você pode ficar aqui essa noite, ela disse, acariciando o cabelo molhado de Helena. E amanhã vamos pensar no que fazer. Mas agora você precisa dormir, precisa descansar. Está segura aqui. Eu prometo. E havia algo na voz dela, algo genuíno e sólido, que fez Helena acreditar. Pela primeira vez em muito tempo,
Talvez pela primeira vez na vida, ela se sentiu segura. Helena dormiu naquela noite num sofá velho, mas confortável, coberta por cobertores que cheiravam a lavanda. Dona Irene ficou acordada na poltrona ao lado, observando, como se tivesse medo de que se fechasse os olhos a menina pudesse desaparecer. E enquanto Helena dormia, Dona Irene pensava. Pensava no que fazer. Pensava nas implicações. Porque ela sabia que não podia simplesmente ficar com uma criança abandonada sem reportar às autoridades. Sabia que havia processos, leis, consequências. Mas também sabia, com uma certeza profunda e instintiva, que se entregasse Helena ao sistema, a menina seria engolida por ele. Passaria de abrigo em abrigo, talvez encontrasse outra família adotiva, talvez não, e carregaria para sempre a cicatriz de ter sido abandonada 2 vezes. Então Dona Irene tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria ambas as suas vidas de formas que nenhuma das duas podia imaginar. Decidiu que não ia reportar nada, que ia manter Helena com ela, pelo menos por enquanto, que ia proteger aquela criança do jeito que ninguém nunca tinha protegido. E se isso significasse quebrar regras, violar leis, então que assim fosse. Porque algumas regras precisam ser quebradas quando o sistema falha tão espetacularmente em proteger os mais vulneráveis. Mas o que Dona Irene não sabia é que aquela decisão não passaria despercebida, que havia olhos observando, que o abandono de Helena não tinha sido tão aleatório quanto parecia, e que muito em breve alguém voltaria, não para resgatar, mas por razões muito mais sinistras. Os primeiros dias de Helena na casa de Dona Irene foram estranhos. Não estranhos no sentido ruim, mas estranhos porque eram bons. Bons de uma maneira que Helena não estava acostumada. Dona Irene não esperava que ela fosse perfeita. Não comparava ela com ninguém. Não suspirava de decepção quando Helena fazia algo errado ou diferente. Apenas aceitava. E aquela aceitação simples, incondicional, era tão nova, tão inesperada, que Helena não sabia bem como processar. Ela ajudava nas tarefas da casa. Não porque era forçada, mas porque queria. Varria o chão, ajudava a lavar louça, regava as plantas no pequeno jardim dos fundos que Dona Irene estava tentando reviver. E à noite, as duas se sentavam na varanda, mesmo com frio, embrulhadas em cobertores, olhando as estrelas. Dona Irene contava histórias da sua juventude, de quando conheceu o marido, de quando dançavam em bailes de interior, de quando o mundo parecia mais simples, mesmo que provavelmente nunca tivesse sido. Helena não falava muito sobre o que tinha acontecido, sobre Ricardo e Marta, sobre como era viver naquela casa onde tudo que fazia estava errado simplesmente por não ser Ana. Dona Irene não pressionava, apenas esperava. Sabia que trauma não se cura com palavras forçadas. Cura com tempo, com segurança, com a certeza lenta e gradual de que você não será machucado novamente. Mas na 3ª semana, algo mudou. Helena acordou no meio da noite com o som de um carro parando na frente da casa. Era um som baixo, abafado, como se quem estivesse dirigindo não quisesse ser ouvido. Ela se levantou devagar, caminhou até a janela e espiou através da cortina. O coração quase parou. Era o carro. O mesmo carro que a tinha abandonado naquela estrada semanas atrás. E do lado do motorista, descendo com movimentos lentos e calculados, estava Ricardo. Helena recuou da janela, o pânico tomando conta. Por que ele estava ali? Como tinha encontrado ela? O que queria? Correu até o quarto de Dona Irene e a sacudiu até acordar. Ele está aqui, Helena sussurrou, a voz tremendo. O homem que me deixou na estrada. Ele voltou. Dona Irene se levantou imediatamente, completamente alerta apesar de ter acabado de acordar. Fica aqui, ela ordenou, com uma firmeza que Helena não tinha visto antes. Não sai deste quarto. Não importa o que você ouvir, fica aqui. Dona Irene desceu as escadas e acendeu a luz da varanda. Ricardo estava parado na frente da porta, mãos nos bolsos, expressão impossível de ler na sombra. Posso ajudar? Dona Irene perguntou, mantendo a voz firme. Ricardo olhou para ela por um longo momento. Eu sei que ela está aqui, ele disse finalmente. A menina. Helena. Eu sei que você está abrigando ela. Dona Irene cruzou os braços. Não sei do que você está falando. Ricardo deu um sorriso frio.
Não minta. Eu a vi. Há 2 dias, na cidade, quando você foi comprar mantimentos. Ela estava no carro com você. O estômago de Dona Irene afundou. Ela tinha sido cuidadosa. Tinha mantido Helena escondida na maior parte do tempo, mas precisava de comida, de suprimentos, e pensou que uma rápida ida à cidade não faria mal. Tinha sido descuidada, e agora estava pagando o preço. Mesmo que ela estivesse aqui, Dona Irene disse lentamente, por que você se importaria? Você a abandonou. Deixou uma criança de 7 anos sozinha numa estrada no meio da noite durante uma tempestade. Você perdeu qualquer direito de se importar com o paradeiro dela. Ricardo balançou a cabeça. Você não entende. Não foi minha ideia. Foi da Marta. Ela não estava bem. Não está bem. Depois que perdemos Ana, ela nunca se recuperou completamente. E Helena só piorava as coisas. Cada dia que passava, Marta ficava mais obcecada com as diferenças, mais amargurada porque Helena não era Ana. Eu tentei argumentar, tentei sugerir terapia, processos legais adequados, mas ela não ouvia. E naquela noite, ela simplesmente decidiu. Pegou Helena, me forçou a dirigir, e eu fui covarde demais para impedir. Dona Irene estudou o rosto dele, procurando por sinais de mentira. Mas tudo que via era cansaço, culpa, arrependimento. Então por que está aqui agora? Ricardo suspirou profundamente, porque Marta descobriu onde Helena está. E ela está vindo, não para levar Helena de volta, mas para garantir que ela nunca seja encontrada, que nunca possa contar o que aconteceu, que nunca seja uma ameaça à nossa reputação, às nossas vidas. Ele olhou diretamente nos olhos de Dona Irene. Marta está perdendo o controle. Está paranoica, obcecada com a ideia de que Helena vai nos denunciar, que vamos ser expostos, processados, destruídos. E ela tomou uma decisão. Uma decisão terrível. O sangue de Dona Irene gelou. O que você está dizendo? Ricardo engoliu em seco. Estou dizendo que você precisa tirar Helena daqui. Agora. Hoje à noite. Porque Marta vem atrás dela. E quando vier, não vai parar até silenciar a única testemunha do que fizemos. Dona Irene sentiu as pernas fraquejarem. Você está dizendo que sua esposa quer matar uma criança. Não era uma pergunta. Era uma afirmação horrorizada. Ricardo apenas assentiu, incapaz de verbalizar o que tinha acabado de confirmar. Dona Irene pensou rápido. Não podia chamar a polícia. Levaria tempo para explicar tudo, e não tinham tempo. Ricardo poderia estar mentindo, mas cada instinto nela dizia que não estava. Havia verdade naquele desespero em seus olhos. Havia urgência real naquelas palavras. Quanto tempo eu tenho? Ela perguntou. Ricardo olhou para o relógio. 1 hora. Talvez 2. Ela estava planejando vir amanhã, mas quando saí de casa para vir aqui avisá-las, ela percebeu. Deve estar no caminho agora. Dona Irene não perdeu mais tempo. Vá embora, ela disse a Ricardo. Se você realmente quer ajudar, vá embora e finge que nunca esteve aqui. E quando sua esposa perguntar, você não sabe de nada. Ricardo hesitou. Eu poderia levar vocês, dirigir vocês para longe daqui. Dona Irene balançou a cabeça. Não confio em você. E não deveria. Agora vá. Ricardo deu um último olhar para casa, como se quisesse dizer algo mais, mas então apenas virou e voltou para o carro. Dona Irene ficou na varanda até as luzes traseiras desaparecerem na escuridão. Então correu de volta para dentro. Subiu as escadas 2 degraus de cada vez. Helena estava sentada na cama, abraçando os joelhos, olhos arregalados. Precisamos ir, Dona Irene disse, já puxando uma mochila velha do armário e enchendo-a com roupas. Agora, sem perguntas. Confie em mim. Helena não perguntou. Apenas assentiu e começou a ajudar. Em 15 minutos, tinham empacotado o essencial. Roupas, alguma comida não perecível, água, dinheiro que Dona Irene guardava num pote de biscoitos na cozinha. Não era muito, mas era tudo que tinham. Elas saíram pela porta dos fundos. Dona Irene não tinha carro, então caminharam. A noite estava fria, clara, sem nuvens.
A lua iluminava o caminho de terra que levava para longe da casa. Helena segurava a mão de Dona Irene tão forte que seus dedos ficaram brancos. Para onde estamos indo? Ela finalmente perguntou. Dona Irene olhou para frente, para a escuridão que se estendia à frente delas. Longe, tão longe quanto conseguirmos ir. Elas andaram por 1 hora antes de ouvirem o som de um motor acelerando, faróis cortando a noite atrás delas. Dona Irene puxou Helena para fora da estrada, para dentro de uma área arborizada. Corre, ela sussurrou. Não para, não olha para trás. Só corre. E correram. Galhos arranhavam seus rostos, raízes tentavam tropeçar seus pés, mas continuaram. O som do motor ficou mais alto. Parou. Uma porta de carro batendo. E então, uma voz feminina gritando na noite. Helena, eu sei que você está aí. Você não pode se esconder para sempre. Era Marta, e havia algo em sua voz que era aterrador. Não era raiva, era calma. Calma demais. A calma de alguém que tinha ultrapassado o limite da sanidade e chegado do outro lado. Eu só quero conversar, querida. Só quero que você entenda. Você arruinou tudo. Tudo que eu tinha. Tudo que eu era. E agora preciso consertar. Preciso fazer tudo voltar ao que era antes de você aparecer. Dona Irene e Helena não responderam. Apenas continuaram correndo, mais fundo na floresta. Mas Marta a seguiu. Elas podiam ouvir passos quebrando gravetos, respiração pesada, a voz delirante continuando seu monólogo insano. Você sabe que eu amava Ana. Amava mais do que qualquer coisa. E quando ela morreu, morri com ela. Mas então eles me disseram que adotar ajudaria. Que dar amor a outra criança preencheria o vazio. Mas eles mentiram. Você não preencheu nada. Você só fez o vazio maior. Helena tropeçou numa raiz e caiu. Dona Irene a puxou de volta para cima, mas perderam tempo precioso. Marta estava mais perto agora. Podiam vê-la através das árvores, uma silhueta se movendo com determinação assustadora. Dona Irene olhou ao redor desesperadamente, procurando por algum lugar para se esconder, alguma rota de fuga. E então viu uma pequena cabana de caça, velha e meio destruída, mas ainda de pé. Puxou Helena em direção a ela. Elas entraram e Dona Irene trancou a porta por dentro com um tronco pesado. Não era muito, mas era alguma coisa. A cabana tinha apenas um cômodo, vazio exceto por algumas ferramentas ferrujadas e lixo acumulado. Uma janela pequena e suja de um lado. Nenhuma outra saída. Elas estavam encurraladas. Marta parou do lado de fora da porta. Silêncio. Um silêncio tão profundo que Helena podia ouvir seu próprio coração martelando contra as costelas. E então Marta falou, sua voz agora assustadoramente suave. Eu sei que vocês estão aí dentro. E está tudo bem. Eu entendo. Você está com medo, Helena. Mas não precisa estar. Eu não vou te machucar. Eu só vou te libertar. Libertar você de uma vida de ser indesejada, de ser uma substituta, de nunca ser suficiente. E vou me libertar também. Libertar da culpa, do fracasso, da lembrança constante do que perdi. Ela empurrou a porta experimentalmente. O tronco segurou, mas a madeira velha da porta começou a rachar. Dona Irene olhou ao redor procurando por uma arma, qualquer coisa. Pegou uma velha pá enferrujada que estava encostada na parede. Não era muito, mas era tudo que tinha. Fica atrás de mim, ela disse a Helena. A menina obedeceu, apertando-se contra a parede do fundo. Marta empurrou a porta de novo, mais forte dessa vez. A madeira gemeu, rachou mais. Mais um empurrão e cederia completamente. E foi então que ouviram outro som. Sirenes, distantes mas ficando mais altas. Luzes azuis e vermelhas piscando através das árvores. Marta congelou. Não, ela sussurrou. Não, não, não. As sirenes ficaram mais altas. Vozes gritando. Polícia! Saiam com as mãos para cima. Marta recuou da porta, olhando ao redor selvagemente. E então correu. Desapareceu entre as árvores, deixando apenas o som de galhos quebrando sob seus pés. Dona Irene esperou alguns segundos, depois empurrou o tronco de lado e abriu a porta cautelosamente. Policiais estavam espalhados pela área, lanternas vasculhando a floresta. Um deles se aproximou. Vocês estão bem?
Recebemos uma ligação anônima dizendo que havia uma mulher perseguindo uma criança nesta área. Dona Irene olhou para Helena, depois de volta para o policial. Estamos bem agora, mas a mulher que nos perseguia, ela fugiu para lá. Apontou na direção que Marta tinha ido. Os policiais se dividiram. Metade foi atrás de Marta, a outra metade ficou com Dona Irene e Helena, fazendo perguntas, tentando entender o que tinha acontecido. Dona Irene contou tudo. Não havia mais razão para esconder. Contou sobre como encontrou Helena abandonada, sobre como a abrigou, sobre Ricardo aparecendo com o aviso, sobre Marta perseguindo elas pela floresta. O policial que a ouvia, um homem mais velho com cabelos grisalhos e olhos gentis, balançava a cabeça enquanto tomava notas. E você disse que recebeu uma ligação anônima. Dona Irene perguntou quando terminou. O policial assentiu. Sim, um homem. Não se identificou, mas disse que havia uma situação de emergência nestas coordenadas exatas. Deu a localização precisa desta cabana. Dona Irene entendeu imediatamente. Ricardo, ele tinha ligado. Depois de avisá-las, depois de voltar para casa e perceber que Marta realmente tinha saído para caçar Helena, ele tinha feito a única coisa decente que fez em semanas. Tinha chamado ajuda. Mas essa redenção parcial não mudava o fato de que ele era cúmplice. Não mudava que tinha abandonado uma criança. Não mudava nada do que tinha acontecido. E quando Dona Irene mencionou isso ao policial, ele concordou. Vamos investigar tudo. O casal que a adotou, as circunstâncias do abandono, tudo. Mas por enquanto, vocês duas precisam vir conosco. Vamos levá-las para a delegacia, tomar depoimentos formais. Então precisamos entrar em contato com a assistência social. O coração de Dona Irene afundou. Sabia que isso estava chegando. Sabia que não podia simplesmente ficar com Helena sem consequências legais. Mas ter esperança e tê-la arrancada de você são coisas diferentes. Helena apertou sua mão mais forte, sentindo a tensão. O que vai acontecer comigo? Ela perguntou com voz pequena. O policial se agachou para ficar na altura dos olhos dela. Vamos garantir que você esteja segura. Essa é a prioridade. O resto, vamos resolver passo a passo. Mas prometo que ninguém vai te machucar. Não enquanto estivermos envolvidos. Eles foram levados até a delegacia, numa viatura. No caminho, ouviram pelo rádio que Marta tinha sido encontrada. Não tinha ido longe. Estava sentada debaixo de uma árvore, abraçando os joelhos, balançando para frente e para trás, murmurando coisas incompreensíveis sobre Ana, sobre substituições, sobre como tudo estava errado. Foi levada não para uma cela, mas para uma avaliação psiquiátrica. Era óbvio para qualquer um que a via que ela tinha ultrapassado a linha entre desespero e loucura. Na delegacia, Dona Irene e Helena foram separadas. Dona Irene foi levada para uma sala onde 2 detetives a esperavam. Fizeram perguntas por horas. Sobre como encontrou Helena, porque não reportou imediatamente às autoridades, sobre suas intenções, sobre se entendia que tinha tecnicamente cometido um crime ao abrigar uma menor sem autorização legal. Dona Irene respondeu tudo honestamente. Não tentou se desculpar ou justificar além do óbvio. Uma criança estava em perigo. Ela ajudou. Se isso era crime, então que a processassem. Os detetives trocaram olhares. Um deles, uma mulher na faixa dos 50 anos com uma expressão que sugeria que tinha visto tudo na vida, suspirou. Olha, Dona Irene, tecnicamente você violou várias leis. Mas considerando as circunstâncias, considerando que você provavelmente salvou a vida dessa menina, não uma, mas 2 vezes, acho que podemos trabalhar algo. Ela fez uma pausa. Você tem algum interesse em se tornar a tutora legal de Helena? Pelo menos temporariamente, enquanto o caso dos pais adotivos é processado. Dona Irene olhou para a detetive, mal acreditando no que estava ouvindo. Eu posso fazer isso. É permitido. A detetive deu de ombros. Vai exigir avaliações, verificação de antecedentes, visitas de assistentes sociais. E nada é garantido. Mas se você estiver disposta a passar pelo processo, vou recomendar pessoalmente. Porque, pelo que vi, você é a primeira pessoa na vida dessa criança que realmente se importou sem esperar nada em troca.
Enquanto Dona Irene processava essa possibilidade surpreendente, Helena estava em outra sala sendo entrevistada por uma psicóloga infantil. A mulher era jovem, com um sorriso gentil e voz suave. Não forçou Helena a falar. Apenas ofereceu papel e lápis de cor. Às vezes é mais fácil desenhar do que falar, ela disse. Que tal você desenhar como se sente agora? Helena pegou os lápis e começou a desenhar. Não pensou muito. Apenas deixou sua mão se mover. Desenhou uma casa pequena. Desenhou duas figuras na varanda, uma grande e uma pequena. Desenhou estrelas no céu. Desenhou flores no jardim. E quando terminou, olhou para o que tinha criado e percebeu que pela primeira vez estava desenhando algo que queria, não algo que achava que deveria querer. Estava desenhando a casa de Dona Irene. Estava desenhando um lar. A psicóloga olhou o desenho e sorriu. Esse lugar é especial para você. Helena assentiu. É onde me sinto segura. A psicóloga fez algumas anotações. E a senhora neste desenho? Quem é ela? Helena não hesitou. É a Dona Irene. Ela me salvou. Ela me quer. De verdade. Não porque eu pareço com outra pessoa ou porque pode ganhar alguma coisa. Só porque sim. 2 horas depois, Dona Irene e Helena foram reunidas numa sala de espera. Elas se abraçaram forte, nenhuma querendo soltar. A detetive que tinha entrevistado Dona Irene apareceu com documentos. Conseguimos aprovar custódia temporária de emergência. Dona Irene, Helena vai ficar com você enquanto processamos o caso. Mas você precisa entender que isso é temporário. Vão haver audiências, avaliações. E o resultado final não é garantido. O sistema pode decidir que Helena ficaria melhor em outro lugar, com uma família mais jovem, com mais recursos. Dona Irene olhou para Helena, depois de volta para a detetive. Eu entendo, mas vou lutar. Vou fazer tudo o que for necessário. A detetive assentiu. Eu sei, e vou ajudar no que puder. Ela se virou para Helena. E você, jovem? Tem sido muito corajosa. Mais corajosa do que a maioria dos adultos que conheço. As coisas vão ficar complicadas por um tempo, mas prometo que vamos fazer tudo para garantir que você termine em algum lugar seguro. Algum lugar onde seja amada de verdade. Elas voltaram para a casa de Dona Irene naquela manhã, quando o sol estava nascendo. A casa parecia diferente depois de tudo que tinha acontecido. Menor, talvez. Mais frágil. Mas ainda era um refúgio. Ainda era delas. Dona Irene fez café da manhã. Ovos mexidos, torradas, suco de laranja. Comeram em silêncio, processando tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. Você acha que eles vão me deixar ficar com você? Helena perguntou finalmente, empurrando os ovos pelo prato sem realmente comer. Dona Irene colocou seu garfo de lado. Não sei, querida. Honestamente, não sei. Mas vou fazer tudo ao meu alcance para que sim. Helena olhou para ela com olhos que tinham visto traição demais para sua idade. Mas, se não deixarem, e se decidirem me colocar com outra família? Dona Irene estendeu a mão e segurou a de Helena. Então vou visitá-la sempre que permitirem. Vou escrever cartas. Vou garantir que você nunca se sinta abandonada novamente. Porque você não é, Helena. Você é amada. Por mim. E isso não vai mudar, não importa o que aconteça. As semanas seguintes foram um turbilhão de burocracia. Assistentes sociais visitavam a casa, fazendo perguntas, inspecionando cômodos, avaliando se Dona Irene era adequada como tutora. Dona Irene passou por verificações de antecedentes, exames médicos, avaliações psicológicas. Helena passou por mais sessões com a psicóloga infantil, que lentamente a ajudava a processar o trauma de ter sido abandonada, perseguida, rejeitada. E então chegaram as notícias sobre Ricardo e Marta. Marta tinha sido internada numa instituição psiquiátrica. Os médicos determinaram que ela estava num estado de psicose aguda, resultado de luto não processado e depressão não tratada que tinha se transformado em algo muito mais escuro. Ricardo foi preso, acusado de abandono de menor, negligência infantil, cumplicidade em tentativa de homicídio. Ele se declarou culpado de tudo. Não lutou. Na sua declaração ao juiz, disse apenas que merecia cada consequência que viesse, que tinha falhado como pai, como marido,
como ser humano. O caso ganhou a atenção da mídia. Jornais publicaram manchetes sobre o casal que adotou uma criança para substituir a filha morta e depois a abandonou quando não correspondeu às expectativas. Programas de televisão debatiam falhas no sistema de adoção, sobre como verificações inadequadas permitiam que pessoas com traumas não resolvidos adotassem crianças vulneráveis. Ativistas pediam reformas. Políticos prometeram investigações. E no meio de todo esse circo mediático, Dona Irene e Helena tentavam construir alguma normalidade. Helena começou a frequentar a escola local. No início foi difícil. Ela estava atrasada em relação aos colegas da mesma idade, tendo perdido meses de educação formal. Mas os professores foram pacientes e Helena era inteligente e determinada. Aos poucos, começou a alcançar. Fez amigos, crianças que não sabiam sua história, que a aceitavam simplesmente como era. Dona Irene voltou a cuidar de seu jardim, agora com a ajuda de Helena. Plantaram flores, vegetais, ervas. Havia algo terapêutico em colocar sementes na terra e observá-las crescer. Era uma metáfora não muito sutil para o que estava acontecendo entre elas. Plantando algo novo em solo que tinha sido negligenciado, regando com cuidado e paciência, esperando que raízes se formassem e algo bonito emergisse. Mas por baixo dessa aparência de normalidade havia tensão constante, porque a audiência de custódia estava se aproximando. A audiência que decidiria se Helena ficaria com Dona Irene permanentemente ou seria colocada em outro lugar. E quanto mais perto a data chegava, mais ansiosas ambas ficavam. Na noite anterior à audiência, nenhuma das duas conseguiu dormir. Ficaram sentadas na varanda, embrulhadas em cobertores, olhando as estrelas. Estou com medo, Helena admitiu. Dona Irene a puxou mais perto. Eu também. Mas não importa o que aconteça amanhã. Quero que você saiba algo. Você mudou minha vida, Helena. Depois que meu marido morreu, eu estava apenas existindo, esperando minha vez de ir embora também. Mas então você apareceu. E de repente tinha uma razão para acordar de manhã. Uma razão para cuidar da casa, para cozinhar refeições decentes, para planejar o futuro. Você me salvou tanto quanto eu salvei você. Helena olhou para ela com lágrimas nos olhos. Mas se eles não entenderem, e se acharem que você é muito velha, ou muito pobre, ou que eu ficaria melhor com uma família de verdade. Dona Irene limpou as lágrimas do rosto de Helena com o polegar. Então vamos ter que confiar que o sistema, com todas as suas falhas, ainda tem capacidade de fazer a escolha certa, de ver que família não é definida por idade ou dinheiro ou laços de sangue. É definida por amor, por compromisso, por estar presente. E nós temos isso. Temos isso de verdade. A sala de audiências era menor do que Dona Irene tinha imaginado. Não tinha a grandiosidade dramática que se vê em filmes. Eram apenas cadeiras de madeira desconfortáveis, paredes bege sem vida, e um juiz sentado atrás de uma mesa elevada, folheando documentos com expressão neutra. Dona Irene e Helena sentaram-se de um lado, acompanhadas por um advogado de defesa pública que tinha sido designado ao caso. Do outro lado estava uma representante do Departamento de Assistência Social e uma promotora que argumentaria sobre o melhor interesse da criança. O juiz, um homem na faixa dos 60 anos com óculos de armação grossa, olhou por cima dos documentos e fixou seus olhos em Helena. Bom dia, Helena. Meu nome é Juiz Cardoso. Você entende por que está aqui hoje? Helena assentiu, suas mãos apertadas no colo tão forte que os dedos estavam brancos. Sim, senhor, para decidir se posso ficar com a Dona Irene. O juiz deu um pequeno sorriso. Isso mesmo. E quero que saiba que sua opinião importa muito nesta decisão. Está bem. Helena assentiu novamente. O juiz se virou para a representante da assistência social. Vamos começar com o relatório de avaliação. A mulher, de meia idade com cabelos presos num coque apertado, levantou-se e começou a ler de uma pasta grossa. Ela detalhou as múltiplas visitas à casa de Dona Irene, as condições de vida, a estabilidade financeira, o histórico médico e criminal. Mencionou que a casa era modesta, mas limpa e segura, que Dona Irene tinha renda limitada de pensão, mas suficiente para necessidades básicas, que não havia registros criminais, ou sinais de comportamento preocupante.
No entanto, a assistente social continuou, e Dona Irene sentiu seu estômago apertar com aquela palavra. Há preocupações legítimas que precisam ser abordadas. A senhora Irene tem 72 anos. Embora esteja em boa saúde atualmente, estatisticamente falando, pode enfrentar desafios de saúde nas próximas décadas. Helena tem apenas 7 anos. Ainda precisa de muitos anos de cuidado ativo, de suporte educacional, de orientação através da adolescência. Há dúvidas razoáveis sobre se a senhora Irene terá capacidade física e energética para fornecer tudo isso conforme o tempo passa. Dona Irene sentiu cada palavra como um soco, porque não podia argumentar contra a lógica fria daquela análise. Era verdade que era idosa. Era verdade que não tinha garantia sobre sua saúde futura. Mas havia tantas outras verdades que números e estatísticas não capturavam. A assistente social continuou. Além disso, há o assunto dos recursos financeiros. A pensão da senhora Irene cobre necessidades básicas, mas deixa pouca margem para emergências, para atividades extracurriculares, para a educação superior eventualmente. Temos famílias na lista de espera para adoção que são mais jovens, mais estabelecidas financeiramente, que poderiam oferecer a Helena oportunidades que a senhora Irene simplesmente não pode. O advogado de Dona Irene se levantou. Com o devido respeito, a avaliação está focando em fatores materiais enquanto ignora completamente o fator mais importante, o vínculo emocional. Helena tem trauma de abandono severo. Foi rejeitada não uma, mas 2 vezes por figuras parentais. O que ela precisa não é de uma casa maior ou de mais dinheiro. Precisa de estabilidade emocional, de alguém em quem possa confiar absolutamente. E ela encontrou isso com a senhora Irene. A promotora se levantou. Ninguém está questionando o vínculo. É claro que existe afeto genuíno entre elas. Mas afeto não é suficiente. Crianças precisam de estrutura, de oportunidades, de um futuro planejado. E, francamente, colocar Helena como uma tutora de 72 anos é arriscar que ela enfrente outro abandono quando a senhora Irene inevitavelmente não puder mais cuidar dela, seja por questões de saúde, seja por razões mais permanentes. Estaríamos simplesmente adiando outro trauma. Helena não conseguiu mais ficar quieta. Levantou-se da cadeira, ignorando o advogado tentando fazê-la sentar de novo. Mas ela me quer. As palavras saíram num grito desesperado que ecoou pela sala silenciosa. Ela me quer de verdade. Não porque eu pareço com outra pessoa, não porque vai ganhar dinheiro, não porque precisa preencher um vazio. Ela me quer porque sim. E eu quero ficar com ela. Porque isso não importa. O juiz levantou a mão. Helena, por favor, sente-se. Eu entendo que você está chateada, mas preciso que mantenha a calma. Helena sentou, mas lágrimas escorriam pelo rosto. O juiz suspirou e tirou os óculos, esfregando os olhos cansados. Esta é sempre a parte mais difícil do meu trabalho, porque não há respostas perfeitas. Apenas escolhas imperfeitas, cada uma com suas próprias consequências. Ele olhou para a assistente social. Vocês têm famílias específicas em mente para Helena. A mulher assentiu e abriu outra pasta. Sim, senhor. Temos 3 famílias pré-aprovadas que expressaram interesse. A primeira é um casal na faixa dos 30 anos, ambos com carreiras estabelecidas, sem filhos biológicos. A segunda é uma família com 2 filhos biológicos que já adotaram uma criança anteriormente com sucesso. A terceira é um casal de médicos que especificamente requisitou uma criança com histórico de trauma porque sentem que tem recursos e conhecimento para ajudar na recuperação. O juiz se virou para Helena. Helena, você entende o que está sendo discutido, que há pessoas que querem te dar um lar, que têm mais recursos do que a senhora Irene. Helena olhou para ele diretamente. Eles podem ter casas maiores e mais dinheiro, mas eles não me conhecem. Não sabem que eu tenho pesadelo sobre portas se fechando. Não sabem que eu conto estrelas quando estou ansiosa. Não sabem que eu gosto de plantar flores porque ver coisas crescerem me faz acreditar que coisas ruins podem se transformar em coisas boas. A dona Irene sabe tudo isso, porque ela estava lá, porque ela se importou em aprender. O juiz ficou em silêncio por um longo momento. Então se virou para dona Irene. Senhora Irene, você entende as preocupações que foram levantadas? Sobre sua idade,
sobre limitações financeiras, sobre o que aconteceria se você ficasse incapacitada. Dona Irene se levantou, sua voz firme apesar das mãos trêmulas. Entendo, Vossa Excelência, e não posso prometer que vou viver para sempre ou que nunca vou ficar doente. Ninguém pode. Mas posso prometer que cada dia que eu tiver, vou dedicar a fazer Helena se sentir segura, amada e valorizada. E se chegar o momento em que não possa mais cuidar dela adequadamente, vou garantir que haja um plano em vigor. Vou documentar tudo, estabelecer tutores de emergência, fazer tudo o que for necessário para que ela não seja pega de surpresa novamente. A promotora estava prestes a responder quando a porta da sala se abriu. Uma mulher entrou apressadamente, sussurrando algo para a assistente social, que olhou os documentos que ela trouxe e então pediu permissão para se aproximar do juiz. Houve uma conversa em voz baixa que ninguém mais conseguia ouvir. O juiz franziu a testa, leu os documentos e então olhou para Dona Irene com uma expressão diferente. Senhora Irene, ele disse lentamente, parece que há informações relevantes que não estavam no arquivo inicial. Segundo estes documentos que acabaram de chegar, você estabeleceu um fundo fiduciário para Helena. Dona Irene piscou confusa. Não, Vossa Excelência. Eu não tenho dinheiro para isso. O juiz mostrou os papéis. Aparentemente, alguém estabeleceu um fundo de R$ 50.000 em nome de Helena, com você listada como administradora. Foi criado há 2 semanas. A sala ficou em silêncio. Dona Irene olhou para o advogado, que parecia tão surpreso quanto ela. Quem criou isso? O juiz verificou os documentos. A transferência veio de Ricardo Alves Santos. O nome caiu como uma bomba. Ricardo, o homem que tinha abandonado Helena. O homem que estava na prisão aguardando sentença. Por que ele teria feito isso? A assistente social que tinha trazido os documentos falou. Há uma carta anexada, Vossa Excelência, do senhor Ricardo. Ele requisitou que fosse lida nesta audiência se o assunto de custódia surgisse. O juiz pegou a carta e começou a ler em voz alta. Para quem interessar possa. Meu nome é Ricardo Alves Santos e sou responsável por um dos piores atos de minha vida. Abandonar uma criança inocente porque era mais fácil do que enfrentar as consequências de minhas escolhas. Não estou escrevendo para me desculpar ou para buscar perdão. Ambos estão além do meu alcance. Estou escrevendo para fazer a única coisa certa que posso ainda fazer. O juiz continuou. Vendi minha casa, meu carro, liquidei todas as minhas economias. A maior parte vai para pagar indenizações, cobrir custos legais. Mas reservei uma porção especificamente para Helena. Não como forma de comprar a absolvição, mas como reconhecimento de que lhe devo pelo menos uma chance de ter um futuro que eu ajudei a quase destruir. Este dinheiro deve ser usado exclusivamente para sua educação, cuidados médicos e necessidades que surgirem conforme ela cresce. Está sendo colocado em nome da senhora Irene porque, após observar de longe nas últimas semanas, ficou claro para mim que ela é o que uma figura parental deveria ser e eu nunca fui. Ela ama Helena genuinamente. E se há justiça neste mundo, elas deveriam permanecer juntas. O juiz colocou a carta de lado. A sala estava completamente silenciosa. Helena tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não eram de tristeza. Eram de algo mais complexo, mais confuso. Uma mistura de raiva pelo que Ricardo tinha feito, mas também algo quase parecido com gratidão por este ato final de fazer algo certo. Dona Irene estava igualmente emocionada, mal conseguindo processar o que tinha acabado de acontecer. A promotora limpou a garganta. Vossa Excelência, embora este gesto seja significativo, não muda fundamentalmente as preocupações sobre a idade da senhora Irene e sua capacidade de fornecer cuidado a longo prazo. Mas sua voz tinha perdido parte da convicção anterior. O juiz olhou para ela, depois para a assistente social, depois para Helena e Dona Irene. Vou solicitar um recesso de 15 minutos para considerar tudo que foi apresentado. Quando retornarmos, darei minha decisão. Esses 15 minutos foram os mais longos da vida de Dona Irene. Ela e Helena saíram para o corredor, sentando-se num banco de madeira dura. Seguraram as mãos, nenhuma querendo falar porque palavras pareciam muito frágeis para o momento. O advogado tentou ser otimista, dizendo que o fundo ajudava o caso significativamente, mas Dona Irene mal ouvia, porque sabia que no final,
Tudo dependeria de como o juiz interpretava a lei versus como interpretava o que era certo. Quando foram chamadas de volta, o juiz estava sentado com uma expressão que não revelava nada. Esperou todos se acomodarem antes de falar. Este caso me fez refletir muito sobre o que significa servir o melhor interesse de uma criança. A lei me dá diretrizes, me dá critérios objetivos para avaliar, mas a lei não pode capturar completamente a complexidade da experiência humana. Não pode medir amor, ou confiança, ou o tipo de cura que acontece quando alguém que foi abandonado encontra alguém que escolhe ficar. Ele fez uma pausa, e naquela pausa Dona Irene sentiu como se o mundo inteiro estivesse suspenso. Depois de revisar todo o material apresentado, depois de considerar todas as perspectivas, cheguei a uma decisão. O juiz ajustou os óculos e olhou diretamente para Helena e Dona Irene. A custódia permanente é concedida à senhora Irene Costa Santos. As palavras levaram um segundo para penetrar, e quando penetraram, Dona Irene sentiu suas pernas fraquejarem. Helena soltou um soluço alto e se jogou nos braços dela, ambas tremendo com a força da emoção que tinha sido contida por semanas. O advogado sorriu e apertou o ombro de Dona Irene. Do outro lado da sala, até a assistente social que tinha levantado objeções parecia aliviada. O juiz continuou. No entanto, esta decisão vem com condições. A senhora Irene, você será obrigada a passar por avaliações médicas regulares. A cada 6 meses, um assistente social visitará para garantir que as condições continuam adequadas. E você precisará estabelecer legalmente tutores de backup caso algo aconteça com você. Pessoas que você confia, que Helena conhece, com quem se sente confortável, que possam assumir o cuidado se você ficar incapacitada. Estas não são sugestões. São requisitos legais para que esta custódia permaneça em vigor. Dona Irene limpou as lágrimas e assentiu vigorosamente. Sim, Vossa Excelência, concordo com tudo. Farei tudo o que for necessário. O juiz permitiu-se um pequeno sorriso. Eu sei que fará. E Helena, ele se virou para a menina. Quero que você saiba que sua voz importou nesta decisão. Que sua coragem de falar sobre o que precisava, sobre o que sentiu segurança, foi um fator importante. Não esqueça disso. Sua voz tem poder. E conforme você cresce, use-a sempre. A audiência foi encerrada. Do lado de fora da sala, Dona Irene e Helena foram cercadas por bem-desejos do advogado, até da assistente social que admitiu que estava feliz de estar errada sobre suas preocupações. Às vezes, ela disse, o sistema surpreende a gente e faz a escolha certa. Elas voltaram para casa naquela tarde com um peso gigantesco tirado dos ombros. O mundo parecia mais brilhante. As cores mais vivas. Até o ar tinha gosto diferente. Gosto de possibilidade. Mas não foi tudo simples a partir daquele momento. Houve ajustes. Houve noites difíceis quando os pesadelos de Helena voltavam com força total e ela acordava gritando, convencida de que estava de volta naquela estrada sob a chuva. Houve momentos quando Dona Irene duvidava de si mesma, quando se perguntava se era forte o suficiente, jovem o suficiente, boa o suficiente. Mas sempre que essas dúvidas surgiam, ela olhava para Helena lendo um livro na sala, ou ajudando no jardim, ou simplesmente rindo de algo bobo na televisão, e lembrava por que estava fazendo isso. Helena começou terapia regular. A psicóloga que a tinha entrevistado continuou trabalhando com ela, ajudando-a a processar camadas de trauma. Abandono pela mãe biológica, rejeição pela família adotiva, a perseguição aterrorizante por Marta. Eram muitas feridas para uma criança tão pequena. Mas lentamente, semana após semana, sessão após sessão, Helena começou a curar. Não completamente. Algumas feridas deixam cicatrizes permanentes, mas o suficiente para que pudesse começar a construir uma vida que não fosse definida apenas pelo que tinha sofrido. Na escola, Helena floresceu. Descobriu que era boa em matemática, que amava ler histórias de aventura, que tinha talento para desenho. Participou de uma peça escolar, interpretando uma árvore no fundo do palco, mas para ela era o papel principal porque era seu. Fez amizades verdadeiras com crianças que a aceitavam sem conhecer sua história completa. E aos poucos, começou a se ver não como uma menina abandonada, mas apenas como Helena. Uma pessoa completa, com gostos e desgostos, sonhos e medos, não definida apenas por seu passado.
Dona Irene cumpriu todas as exigências do juiz. Estabeleceu como tutores de backup um casal que morava 3 casas abaixo, pessoas gentis que tinham se tornado amigas nas últimas meses que amavam Helena genuinamente. Passou pelas avaliações médicas de 6 em 6 meses e, para sua surpresa e alívio, estava em excelente saúde para sua idade. As visitas de assistentes sociais se tornaram cada vez mais espaçadas conforme ficou claro que Helena estava prosperando. E o fundo que Ricardo tinha estabelecido, Dona Irene não tocou nele exceto para necessidades genuínas de Helena. Quando o computador da escola que Helena estava usando quebrou, comprou um novo do fundo. Quando Helena precisou de aparelho nos dentes, foi pago pelo fundo. Quando chegou a hora de começar a pensar em faculdade, anos depois, o dinheiro estava lá esperando. Era uma ironia estranha que Ricardo, na sua culpa e arrependimento, tinha fornecido Helena algo que nunca deu quando teve a chance, suporte real e prático. Ricardo cumpriu 5 anos de prisão. Quando saiu, mudou-se para outra cidade, começou uma vida nova longe de tudo que lembrava seu passado. Ele nunca tentou contatar Helena. Entendeu que sua presença na vida dela só traria mais dor. Mas, segundo boatos que chegaram até Dona Irene através da assistente social, ele se tornou voluntário num abrigo para crianças, trabalhando silenciosamente para talvez, de alguma forma, compensar o dano que tinha causado. Marta nunca saiu da instituição psiquiátrica. Sua mente tinha quebrado de forma irreparável. Passou seus dias num estado de confusão perpétua, às vezes achando que ainda estava cuidando de Ana, às vezes não reconhecendo ninguém. Era trágico, de certa forma, porque, no fundo, sua história era sobre luto não processado, sobre trauma que se transformou em algo destrutivo porque nunca foi adequadamente tratado. Não desculpava o que tinha feito, mas contextualizava de uma forma que tornava tudo ainda mais triste. Os anos passaram. Helena cresceu. Aos 12 anos, era alta para sua idade, com um sorriso fácil que só vem quando você finalmente se sente seguro. Aos 15, estava ajudando outros estudantes mais novos com matemática, usando sua própria experiência de superar dificuldades para inspirar outros. Aos 17, estava aplicando para universidades, sonhando em estudar psicologia porque queria ajudar crianças que tinham passado pelo que ela passou. E Dona Irene, ela envelheceu, como todos fazem. Moveu-se um pouco mais devagar. Precisou de óculos mais fortes. Teve alguns sustos de saúde que a lembraram que o tempo é finito. Mas nunca se arrependeu, nem por um segundo, porque tinha vivido para ver Helena se transformar de uma criança traumatizada e assustada numa jovem mulher forte e compassiva. Tinha vivido para ver o jardim que plantaram juntas florescer ano após ano. Tinha vivido para sentir o que significa ter família de verdade, não definida por sangue ou papéis legais, mas por escolha e compromisso. Na noite antes de Helena partir para a universidade, elas se sentaram na varanda como tinham feito centenas de vezes antes. O ritual que tinha começado anos atrás, na primeira semana que passaram juntas. Helena, agora com 18 anos, olhou para as mesmas estrelas que tinha olhado quando tinha 7. Você lembra daquela noite? Ela perguntou. Quando você me disse que eu tinha mudado sua vida? Dona Irene, agora com 83 anos, mas ainda com olhos vivos e mente afiada, sorriu. Lembro de todas as noites, querida. Helena virou para olhá-la. Eu nunca te agradeci de verdade. Nunca disse o quanto você me salvou. Não apenas daquela tempestade, não apenas da Marta, mas de uma vida inteira de me sentir indesejada. Você me ensinou que eu importava, que mereço amor, que não preciso ser perfeita ou ser outra pessoa para ser valorizada. Dona Irene pegou a mão de Helena, agora quase do mesmo tamanho que a sua. Você não tem nada a agradecer. Você me deu propósito quando eu tinha desistido. Me deu razão para cuidar de mim mesma porque tinha alguém que dependia de mim. Me fez sentir necessária quando achava que minha vida já tinha acabado. Salvamos uma a outra, Helena. Foi sempre mútuo. Elas ficaram em silêncio por um momento. Então Helena falou novamente. Eu estava pensando, quando eu me formar, quando começar a trabalhar com crianças em situações difíceis, quero fazer algo em sua homenagem. Talvez um programa, ou um abrigo, algo que ajude crianças abandonadas a encontrar lares com pessoas como você. Pessoas mais velhas,
que o sistema geralmente ignora, mas que tem tanto amor para dar. Dona Irene sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Isso seria maravilhoso, querida. Helena apertou sua mão. E vou chamá-lo de Projeto Estrelas. Porque você me ensinou a contar estrelas quando estava ansiosa. E agora eu quero ensinar outras crianças a fazer o mesmo, a encontrá-los mesmo nas noites mais escuras. A universidade foi difícil no começo. Helena sentiu falta de casa mais do que tinha antecipado. Ligava para Dona Irene toda noite nos primeiros meses, só para ouvir sua voz. Mas aos poucos se ajustou. Fez amigos, destacou-se academicamente. E sempre levou consigo as lições que tinha aprendido. Sobre resiliência, sobre o poder de escolher amor mesmo quando o mundo escolhe crueldade. Sobre como pessoas inesperadas podem se tornar família. No seu terceiro ano de universidade, Helena apresentou um projeto de pesquisa sobre trauma de abandono em crianças e a eficácia de colocá-las com tutores mais velhos. Usou sua própria experiência como estudo de caso, obviamente anonimizado, mas incluindo todos os detalhes importantes. O trabalho foi tão bem recebido que foi publicado numa revista acadêmica. E, de repente, pessoas estavam prestando atenção. Assistentes sociais, legisladores, ativistas, todos interessados nessa perspectiva que desafiava suposições convencionais sobre adoção e tutela. Dona Irene estava na plateia quando Helena defendeu sua tese de graduação aos 22 anos. Sentada na primeira fileira, orgulho radiando de cada poro, assistindo esta jovem mulher articulada e apaixonada falar sobre sistemas de proteção infantil, sobre a importância de considerar vínculo emocional sobre critérios puramente materiais, sobre como sua própria vida tinha sido salva por alguém que o sistema teria descartado como inadequada. Depois da defesa, quando todos tinham ido embora, Helena e Dona Irene ficaram sozinhas na sala. Helena segurava seu diploma, este pedaço de papel que representava tanto trabalho, tanto crescimento. Nós conseguimos, ela disse, voz embargada. Contra todas as probabilidades, nós realmente conseguimos. Dona Irene a puxou para um abraço. Nunca duvidei, nem por um segundo. O projeto Estrelas foi lançado 2 anos depois. Helena, agora com mestrado em psicologia infantil, estabeleceu uma organização sem fins lucrativos dedicada a conectar crianças abandonadas com tutores mais velhos que tinham passado por triagem e treinamento adequados. Não era uma solução para todos os casos, mas para certas crianças, para certos idosos, era perfeito. Nos primeiros 2 anos, facilitou 23 colocações. 23 crianças que encontraram lares. 23 idosos que encontraram propósito renovado. Dona Irene viveu para ver tudo isso. Viveu para ver Helena se casar aos 28 anos com um homem gentil que entendia de onde ela vinha e a amava não apesar de seu passado, mas incluindo como parte de quem ela era. Viveu para segurar o primeiro neto, uma menina que Helena nomeou Irene em sua homenagem. Viveu para ver o projeto Estrelas crescer de uma operação pequena para algo reconhecido nacionalmente. E então, numa noite tranquila de primavera, 2 semanas depois de seu 90º aniversário, Dona Irene simplesmente não acordou. Dormiu e deslizou para a próxima coisa, seja lá o que fosse, sem dor, sem drama. Exatamente do jeito que ela teria querido. Helena estava devastada, mas também gratas. Gratas por cada ano, cada mês, cada dia que tinham tido juntas. Gratas por ter tido a chance de dizer todas as coisas importantes enquanto ainda havia tempo. No funeral, pessoas vieram de todo lugar. Ex-tutores e crianças do Projeto Estrelas. Vizinhos que tinham conhecido Dona Irene por décadas. Até assistente social que tinha inicialmente objetado a custódia, agora aposentada, que veio prestar respeitos à mulher que tinha provado que ela estava errada da melhor maneira possível. E Helena, de pé em frente ao caixão, deu um elogio que não tinha uma palavra seca nele. Minha mãe, ela começou, e a palavra saiu naturalmente porque era isso que Dona Irene tinha sido, independente de genética ou papéis legais. Não me deu a vida biologicamente, mas me deu algo talvez até mais importante. Me deu a capacidade de acreditar que eu merecia viver, que merecia ser amada, que merecia ocupar espaço neste mundo. Ela me encontrou numa das piores noites da minha vida e escolheu ficar. E continuou escolhendo ficar, todos os dias, por mais de 20 anos.
Não porque tinha que ficar, mas porque queria. Helena fez uma pausa, limpando lágrimas. Ela costumava dizer que eu salvei ela tanto quanto ela me salvou. E agora entendo o que queria dizer. Porque, na verdade, nós salvamos uma a outra. E então usamos o que aprendemos dessa experiência para salvar outros. Esse é o legado dela. Não apenas a vida que me deu, mas todas as vidas que tocamos juntas através do Projeto Estrelas. Todas as crianças que encontraram lares. Todos os idosos que encontraram propósito. Tudo porque ela acreditou que amor é mais forte do que idade, do que dinheiro, do que qualquer critério que tentamos usar para quantificar valor humano. Os anos que se seguiram foram sobre honrar esse legado. Helena assumiu a casa de Dona Irene, aquela mesma casa pequena com o jardim que tinham plantado juntas. Criou sua própria filha ali, naqueles mesmos cômodos que tinham testemunhado tanta cura. E toda noite continuou a tradição. Sentava na varanda com sua filha, embrulhadas em cobertores, contando estrelas, contando histórias, passando adiante as lições que tinha aprendido. E quando sua filha, a pequena Irene, perguntava sobre a avó que nunca conheceu, Helena contava. Contava sobre uma noite de chuva, sobre uma porta se fechando, sobre uma estrada vazia e um medo que parecia consumir tudo. E então contava sobre uma luz numa janela, sobre mãos gentis limpando pés machucados, sobre uma escolha que uma mulher idosa fez de abrir seu coração e sua casa para uma criança que o mundo tinha descartado. E sobre como aquela escolha mudou tudo. A vovó Irene me ensinou. Helena dizia, acariciando o cabelo da filha, que família não é sobre quem te dá a vida. É sobre quem escolhe ficar. Quem escolhe amar você nos seus piores dias. Quem escolhe acreditar em você quando você parou de acreditar em si mesma. E essa lição, essa verdade simples mas profunda, é o maior presente que ela me deu. E agora, enquanto essa história chega ao fim, quero te perguntar algo. Você já parou para pensar sobre as pessoas na sua vida que escolheram ficar? Que não tinham obrigação, que não ganhavam nada com isso, mas se ficaram mesmo assim. Porque essa é a essência do que essa história trata. Não sobre abandono, embora comece com ele, mas sobre escolha. Sobre decidir conscientemente amar alguém, ajudar alguém, salvar alguém, mesmo quando seria mais fácil virar as costas. Dona Irene poderia ter chamado as autoridades naquela primeira noite e seguido com sua vida. Ricardo poderia ter simplesmente cumprido sua sentença sem fazer nada para amenizar o dano. Helena poderia ter deixado seu trauma defini-la para sempre. Mas nenhum deles fez isso. Cada um, em seu próprio momento, escolheu algo diferente. E essas escolhas, pequenas e grandes, transformaram não apenas suas próprias vidas, mas ondularam para fora, tocando centenas de outras pessoas através do Projeto Estrelas. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez refletir sobre abandono, sobre redenção, sobre o poder transformador de um ato de bondade, então faça algo por mim agora. Deixa seu like, inscreva-se neste canal, ativa as notificações, porque histórias como essa precisam ser contadas. Precisam ser compartilhadas. Precisam nos lembrar, em meio a toda a crueldade e indiferença que vemos no mundo, que ainda existe bondade, ainda existe esperança, ainda existem pessoas dispostas a fazer a coisa certa mesmo quando custa algo. E nos comentários, me conta, você já foi a Dona Irene de alguém? Ou alguém já foi a sua Dona Irene? Já escolheu ficar quando seria mais fácil ir embora? Ou alguém escolheu ficar por você? Mesmo que discorde de algo nessa história, mesmo que sinta diferente, deixa seu comentário. Porque essas conversas, essas reflexões, são como oramos histórias como essa. É como mantemos vivos os legados de pessoas como Dona Irene. Helena hoje tem 42 anos. O Projeto Estrelas já facilitou mais de 2.000 colocações. 2.000 crianças que encontraram lares. 2.000 pessoas mais velhas que encontraram propósito. E tudo começou porque uma mulher de 72 anos abriu sua porta numa noite de tempestade e decidiu que uma criança assustada merecia uma chance. Uma escolha, um momento, uma decisão de não virar as costas. Essa é a parte mais bonita dessa história. Não que teve um final feliz, embora tenha tido, mas que prova que nunca é tarde demais para fazer diferença. Nunca é tarde para escolher bondade. Nunca é tarde para ser a luz na escuridão de alguém.
Dona Irene tinha 72 anos. Poderia ter dito que já tinha vivido sua vida, que era responsabilidade de outra pessoa, que estava velha demais para começar de novo. Mas não disse. Escolheu ficar. E ao fazer isso, não apenas salvou Helena, salvou a si mesma também. Então a pergunta que te deixo é esta: quando sua porta bater, quando alguém precisar de ajuda, quando surgir a oportunidade de fazer diferença na vida de alguém, o que você vai escolher? Vai abrir a porta? Ou vai fingir que não ouviu? Porque essas escolhas importam. Essas escolhas definem quem somos. E às vezes, uma única escolha pode mudar o curso de uma vida, de 2 vidas, de milhares de vidas. Helena foi abandonada numa noite de chuva, mas alguém voltou para buscá-la. Não a pessoa que a abandonou, mas alguém melhor. Alguém que a escolheu não por obrigação, mas por amor. E essa escolha fez toda a diferença. Essa é a história. Obrigado por ouvir até o fim. Deixa seu like, se inscreve e nos vemos na próxima história. Porque sempre há mais histórias para contar, mais vidas para honrar, mais lições para aprender. Até breve.